se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar, te adorar, te Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui enviando. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda, Débora. Jesus te abençoe grandemente. O Senhor te abençoe. O Senhor vencer sobre a sua vida, sobre o seu coração. A paz seja com todos, né? Enquanto você entra, vai lá no aviãozinho ali embaixo e já dispara ali o aviãozinho, manda para o seu amigo, para o seu conhecido, para a sua família, vai enviando e vamos juntos compartilhar a palavra de Deus e juntos desfrutarmos do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Para ele são todas as coisas. E adore, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por quê? Só me resta te adorar, te adorar. E estamos aqui nesse meio-dia para adorar, para exaltar esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Hoje eu não estou usando o microfone, vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? É importante eu saber como que tá a comunicação aí, como é que tá chegando o áudio para vocês. Louvado seja Deus. Estamos aqui para adorar o Senhor, estamos aqui para exaltar Jesus. Só temos a agradecer ao Senhor por mais esse dia. Esse dia sextou, né, gente? Sextou, sexta-feira, abençoada, abençoada. Já separou seu copo com água, sua vasilha? Separe aí e vamos juntos, depois de estar orando aqui pela sua vida, pelo seu coração, pela sua alma, estaremos orando aqui, porque hoje o nosso tema é a oração que muda tudo. Uma oração que muda a história, muda o contexto, oração que vem para fazer um diferencial grande na sua vida. E vai ali nesse aviãozinho, já compartilha, a live fica salva sim na plataforma da igreja, porém é importante que você divulgue a obra de Deus, que você ajude. Às vezes tem vidas lá nos hospitais, né? Tem vida nos hospitais. Nós temos aqui, não entrou ainda, mas daqui a pouco entra, o pastor Parker, ele mora nos Estados Unidos. E, gente, assim, ó, olha só, a nossa live tá abençoada, tem alcançado lá nos Estados Unidos outras vidas também.
Então, eu e você, quando nós compartilhamos a obra de Deus, nós estaremos desfrutando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? Não é um simples... a gente compartilha tanta coisa, né? Compartilhamos tantos vídeos engraçados. Eu mesmo sou uma que às vezes gosto de compartilhar alguns vídeos quando vem umas coisas bacanas, saudáveis de ouvir, pra gente rir junto. Né? Que ser cristão não é ser uma pessoa de cara fechada, cara amarrada. Ah, não pode rir, não pode brincar, não pode se divertir. Pode sim, nós podemos rir, podemos nos divertir. Eu imagino que Jesus com os discípulos, Jesus também tinha os seus momentos de sentar e estar em comunhão, ali se alimentando, eles rindo, conversando, né? Não é porque Jesus era o Filho de Deus que ele ficava lá, carrancudo lá, né, parado, né, jamais, né, então, Deus é maravilhoso, né, olha a Débora falando bênçãos aqui. Débora, ontem você disse que teria uma porta se abrindo para mim e segunda-feira eu começo a trabalhar, bênção de Deus, Débora, olha que bênção, somos gratos a Jesus, né, eu costumo dizer assim, que eu não sou de entregar profecia, não entrego profecia, revelação, não sou de ficar profetizando na vida de ninguém, né? Eu só faço aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração realmente para ser dito em uma hora que realmente o Espírito Santo coloca no nosso coração. Contanto que antes de fazer as lives aqui, eu sempre me unjo a minha testa, unjo a minha boca, os meus lábios, para que saia da minha boca somente aquilo que o Espírito Santo de Deus venha permitir que seja dito. Irmã Milena, seja bem-vindo, está sempre conosco aí, Deus abençoe a sua vida. Irmã Milena, seu esposo, sua filhinha, Deus abençoe poderosamente. Irmão Alessandro, Deus abençoe. Bênçãos dos céus, né? Então, gente, fica aqui, ó, ontem nós testemunhamos, né, a cura ali, a bênção na vida da Bianca, que já está em casa. Inclusive, hoje eu vou estar entrando em contato com o pai da Bianca, né, o seu Josias. Eu não consegui falar ontem, mas hoje eu vou estar entrando em contato com ele, marcando uma visita. E hoje nós temos o testemunho aqui da Débora. Olha que maravilhoso, né? Ontem realmente Deus me direcionou a falar a ela que Deus abriria uma porta muito abençoada, né? E segunda-feira a Débora já vai começar a trabalhar. Bênção de Deus. São testemunhos, gente, daquilo que nós cremos, que nós confiamos, que nós buscamos, que nós nos dedicamos aqui, eu e você, através da sua fé, através do seu pedido de coração e oração. Deus, Ele manda do alto dos céus, Ele abre as portas e as janelas para nos abençoar. Amém? Vamos iniciar nossa live com uma oração e logo nós estaremos trazendo a palavra do coração de Deus ao meu coração e ao seu coração. Vamos orar junto? Senhor, nesse momento, Pai, eu peço a Tua presença, Senhor, nesta live, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai, aquilo que falamos, pensamos, a maneira como olhamos para o nosso próximo, como julgamos, ó Pai, aquilo que ouvimos e aquilo que transmitimos ao ouvir, ó Pai. Pedimos perdão a Ti e pedimos que o Senhor venha, Pai, nos direcionar nessa live, Pai, através da Sua palavra, Pai, porque pelo poder da Sua palavra, todas as coisas se fizeram, se fazem e vão ser feitas, Pai, pelo poder daquilo que o Senhor tem mencionado na sua palavra, Senhor. Obrigado por este momento, ó Pai, a nossa live Momento com Deus, esse momento precioso e abençoado, Pai, que nós nos direcionamos e pedimos a Ti, Senhor. Tira o achismo, o eu, o ego, a sabedoria da carne, mas que o Senhor venha mortificar a carne e vivificar o espírito. Venha falar, Senhor, no meu coração, venha falar comigo e venha falar com todos, ó Pai, que estão presentes nesta live, ó Pai, abençoando aquele que está almoçando, aqueles que está, Senhor, ali juntamente com seus colegas, com seus familiares, abençoando esse almoço abençoado, Pai, que sirva de alimento para o seu corpo físico, esse copo com água, essa mamadeira de chazinho, de mamar para a criança, que o Senhor venha abençoar, desde já eu abençoo, para que todos possam participar desse alimento, desta bebida que será, Senhor, ingerida, então que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Eu já fiz a oração antes pela sua água, pela sua bebida, pela sua comida, que é para você já ir se alimentando, tanto o seu físico quanto da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, hoje o nosso tema aqui é a oração que muda tudo. A oração que muda a situação. Uma oração que traz diante de Deus uma comunicação sincera para com o Pai. Nós sempre
falamos aqui sobre oração, sobre consagração, oração, dedicação à leitura da palavra. E hoje eu quero dizer para você que lá no livro de Tiago 5,16, ele fala que a oração do justo é uma oração poderosa, é uma oração eficaz. A oração do justo muito traz os seus efeitos. Então, eu e você, quando nós nos derramamos diante da presença do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós ali estamos nos achegando diante do altar do Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, derramando a nossa alma. Nós estamos ali depositando diante de Deus a nossa fé, o nosso crer, o nosso pedido de socorro, o nosso pedido de ajuda, né? Muitas das vezes nós nos achegamos diante de Deus com o nosso coração arrasado, quebrado, detonado. E eu digo para você que o Senhor, ele diz na sua palavra, em Salmos 51, e no versículo, deixa eu abrir aqui para você, Salmos 51, e no versículo 17, ele fala que Deus, ele se agrada de um coração quebrantado, de um coração contrito. Deus, ele se agrada de um espírito quebrantado. Então, não é muito no nosso falar que as coisas vão acontecer. Deixa eu só tirar esse casaco aqui, gente, que tá um arzinho frio, mas aqui tá calor. Com licença. E aqui a palavra do Senhor traz para mim e para você que muitas das vezes não é uma oração repetitiva, uma oração que ao invés de trazer para você edificação, traz um desconforto. Muitas vezes você fica ali orando e repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma oração. A palavra do Senhor nos traz que nós orando, não é em oração, em vãs repetições. Mateus 6,7, ele fala para nós orarmos sem repetirmos. Sem repetirmos. Tem gente que acha que se orar 10 vezes para o mal sair, Deus vai ouvir. Tem gente que acha que orar 10 vezes para Deus abrir as portas do céu, Deus vai agir. Não, gente. A oração, ela tem que ser uma comunicação sincera. Ela não basta ser palavras ditas, palavras lançadas ao vento, palavras que você fica ali em cima, né, batendo em cima daquela oração. Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Não, a oração, ela tem que ser com fé. Com fé. Uma vez que você ora para uma pessoa que está perturbada, para uma pessoa que está ali muitas das vezes possessa do maligno, se você orar com a autoridade que Deus te deu, uma vez que você orar, Deus vai fazer a obra. A gente sabe que tem possessões malignas que necessita muitas das vezes de você estar ali orando, determinando, porque tem possessões que ela não sai só com oração, tem casta de demônios que sai com jejum e oração. Então nós temos que estar preparados no jejum e na oração para que essas castas de demônio, elas sejam, né, mandadas embora e essa pessoa seja liberta. E às vezes não é na primeira vez que a pessoa vai que ela vai ser liberta. Então não adianta, muitas das vezes a gente vai nas igrejas aí, a gente vê que muitas das vezes o pessoal fica em cima de uma pessoa 10, 15, 20 minutos ali e a pessoa não sai dali 100%. Então, ora a Deus, chama a pessoa para fazer uma campanha, chama a pessoa para vir participar mais vezes, porque a libertação, ela também, através da oração, ela não vai acontecer no mesmo dia. Não vai acontecer. Tem pessoas que vêm com castas de demônios, com legiões, que não vai sair tudo num dia só. A mesma coisa uma pessoa enferma. Uma pessoa enferma, ela chega, você vai chamar ela, vai convidar ela a fazer uma campanha, você vai ajudar ela em oração, em jejum. Você vai se dedicar a ajudar essa alma, essa vida. E com certeza, às vezes, tem pessoas que recebem milagre no primeiro dia. Por quê? Porque ela tem fé, ela fez uma oração sincera, ela teve ali uma oração fervorosa dentro de si e recebeu o seu milagre através da fé. Porque Hebreus fala para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você receber uma oração se você não tem fé.
Muitas das vezes, você está ali 10, 15 anos dentro de uma igreja, fazendo a mesma oração, repetindo a mesma oração, as mesmas palavras, repetindo campanhas e campanhas e votos e mais votos. E aí eu digo para você, por que que você não tem recebido essa libertação? Por que você não tem recebido essa cura? Porque você tá tendo vãs repetições, como diz Mateus 7, e orando, a palavra do Senhor diz, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Muito falar serão ouvidos. Então, às vezes não é no muito falar, não é no muito se estender, mas é você ter a sinceridade do seu coração com Deus, colocar diante do Senhor, chamar para fazer uma campanha, chamar para fazer, e junto eu e você, nós ajudarmos essa pessoa, segurarmos na mão dessa pessoa, conduzir essa pessoa a ela aprender a orar, a ela ter ali uma intimidade com Deus, porque a oração ela muda tudo sim. Ela muda, mas a oração que é feita de coração sincero, uma oração que é feita de coração contrito, de coração quebrantado, um espírito contrito e quebrantado. Nós temos um exemplo na palavra de Deus lá no Antigo Testamento da vida de Ana. Lá em 1 Samuel 1:9 fala que Ana chegou com o seu espírito amargurado. Vamos juntos, se você pode, aí tem a sua palavra, beleza. Se não tem, depois você anota e lê em casa. Olha aqui que diz a palavra do Senhor, 1 Samuel 1:9. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Então Ana se levantou com o coração amargurado, contristo, desesperada, e foi diante lá do altar do Senhor, se prostrou, chorou e orou ao Senhor. Ela fez uma oração ao Senhor. Ana já estava cansada de ser afrontada, Ana já estava cansada de passar pela situação que ela estava passando. E ela agora se derrama diante do Senhor e ela faz um voto ao Senhor. E ela faz um voto ao Senhor. Quando Ana se derrama ao Senhor, quando ela se achega ao Senhor com o seu coração amargurado, gente, essa palavra amargura é uma palavra que diz a pessoa que já está com o coração estraçalhado. Ela já não aguenta mais. Quantos aqui nessa live, muitas das vezes, já aconteceu com você, como já aconteceu comigo, de nós nos prostrarmos diante do Senhor com o nosso coração amargurado, pensando até falar assim, Senhor, eu vou orar aqui, eu vou buscar, mas não adianta mais, isso não vai acontecer, porque eu tenho orado, eu tenho feito campanha, eu tenho apresentado, ai Senhor, eu tenho apresentado meu marido para que Deus mude ele, eu tenho apresentado minha esposa para que Deus mude a vida dela, e nada tem acontecido. E eu quero dizer para você que às vezes não é no muito nós falarmos, é não muito nós nos chegarmos aos pés do Senhor, nos chegarmos com a nossa alma quebrantada, o nosso espírito, o nosso coração, porque é a palavra do Senhor que diz que Ele não desprezará o coração contrito, o coração quebrantado, o espírito quebrantado. Porque muitas das vezes tem pessoas que chegam diante de Deus ali e vai lá, faz aquela oração e ora, e ora, e ora, e ora, e a oração nunca acaba na vida, e aquela oração que não surte efeito, aquela oração que se torna cansada, pesada, e em vez de você sair abençoado, você sai de lá meio perturbado das ideias, porque tanta oração que você recebeu de palavras e palavras e palavras, aquilo não curou a alma, não curou o espírito. Ao contrário, enfadou o corpo, enfadou mais o corpo ainda. E aí eu quero dizer a você, é bíblico, não use das repetições nas suas orações. Chegue diante de Deus, entregue ao Senhor. Faça como Ana foi diante do Senhor, ela levantou-se de onde ela estava, porque ela estava dentro de um templo, tá? Lá em Siló, perdão. Ela estava em Siló, dentro de um templo, tá? E ela levantou-se. Ela estava ali, próximo dela ainda estava o sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira próximo, junto à entrada ali do templo, né, do santuário do Senhor. E Ana levantou-se, e ela foi lá e se prostrou, ela se jogou aos pés do Senhor.
E ela fez um voto com Deus, ela chorou muito diante do Senhor. Deus olhou ali aquele coração quebrantado, contrito, amargurado, desesperado. E Ana orou ao Senhor, e a sua oração gerou dentro do coração dela o desejo de fazer um voto para Deus. Um desejo de fazer um voto para Deus. Uma coisa que eu quero dizer para você também, que além da oração, o voto que você faz, se você fez algum voto para Deus, não deixe de cumprir o seu voto. Não deixe de cumprir o seu voto. Porque ao você fazer um voto com Deus, você não está fazendo voto com o pastor, com o missionário, com a pessoa responsável lá da igreja, não. Com o padre, o sacerdote, sei lá, né? Com o bispo, né? Tem tantos títulos aí, né? E eu quero dizer para você que o voto que você faz com Deus não é feito com um homem, é feito com Deus. Então, se você fizer esse voto, você cumpra esse voto. Se você fez um voto de receber uma cura a Deus e servir a Deus, sirva a Deus com devoção. Se você fez um voto de entregar algo diante do Senhor, eu fiz um voto de entregar uma oferta, entregue a sua oferta ao Senhor Jesus. Entregue diante do altar do Senhor. Eu fiz um voto de entregar tantas cestas básicas para pessoas que estão precisando, pessoas que estão ali necessitadas. Cumpra o seu voto. Se você fez um voto de ser dizimista fiel, seja fiel. Se você fez um voto de cuidar de alguém, cuide dessa pessoa. Cumpra o seu voto. Ana, quando ela está diante da presença do Senhor, ela fala ao Senhor que se o Senhor conceder o desejo do coração dela, ela dedicaria ao Senhor a vida de Samuel todos os dias. E Ana, quando recebe a sua bênção, quando ela recebe a bênção na sua vida, que nasce Samuel, então pós Samuel ter desmamado, Ana leva Samuel até o sacerdote Eli. E entrega a ele, esse é o voto que ela fez. Olha, gente, que fé. Ana era estéril, não podia ter filhos. Pede para Deus para ter filhos, tá? Pede para Deus para ter filhos. E aí Deus abençoa Ana com esse filho. E ela ainda entrega esse filho que ela pediu a Deus. Entrega diante do altar do Senhor. Eu não sei o que você está pedindo hoje através da sua oração, mas eu quero dizer para você, se você fizer o voto com Deus, cumpra o seu voto. Não deixe de cumprir seu voto. Muitas vezes nós acabamos passando por dificuldades, por problemas, né? Porque eu não sei porque está acontecendo isso. Em algum momento, veja lá no seu histórico de oração. Puxe na sua mente, peça para que o Espírito Santo lembre você. Qual foi o voto que você fez que você não cumpriu? Talvez você fez um voto de abençoar uma família com a cesta básica, talvez você fez um voto de ser um dizimista fiel, talvez você fez um voto de ajudar alguém que precisa, né, de algo para sua vida, seja financeiro, seja algo que você prometeu. Sei lá, você prometeu que ajudaria alguém, faria visita no hospital, ia evangelizar, ia falar do amor de Jesus, ou algo que você tenha prometido e você não tenha cumprido. E eu falo para você, todo voto que nós fizermos, seja ele cumprido diante do Senhor, tá? Para que você não venha sofrer as consequências de votos que você fez. E muitas das vezes, a palavra do Senhor fala que Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E às vezes você faz um voto de sacrifício diante do Senhor e você não cumpre, ele acaba sendo um voto de tolo. Um voto qualquer, palavras jogadas ao vento, mas que chegou diante do altar do Senhor. Então, quando você fizer voto, cumpra a palavra do Senhor. Cumpra. Salmo 51, 12, ele fala comigo e contigo. Se você talvez, né, eu gosto muito de orar esse salmo, eu oro ele na madrugada, eu amo orar esse salmo. E ele fala assim no versículo 12, Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer-te. Então, se nós temos um espírito pronto a obedecer ao Senhor, o voto que você fez, ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido, tá? Você não pode simplesmente, eu fiz um voto, não consegui pagar o voto, o Senhor me perdoa, Senhor, coloca o meu voto lá no livro do esquecimento, Pai, eu prometo que vou fazer diferente. Não faça isso. Eu falo para você, se você fez um voto com Deus,
cumpra esse voto. Cumpra esse voto que Deus vai se agradar do que você fez. Cumpra esse voto. Seja um cumpridor daquilo que você coloca diante do altar do Senhor. Porque Deus, Ele é maravilhoso comigo e com você. Ele cumpre as suas palavras nas nossas vidas. Ele cumpre o que Ele promete, Deus cumpre. Ele não falha, não. E quando Ele declara a vitória na minha vida e na tua vida, tá? Acontece. Isso acontece na minha vida e na tua vida. Tá? Então, Deus jamais vai desprezar a oração do coração contrito, de um coração aquebrantado. Muitas das vezes, como eu e você, podemos chegar diante do Senhor como Ana, coração amargurado. Ana já estava cansada, frustrada por não poder ter filhos, né? Sendo ali afrontada por Penina, que era sua rival. E eu digo para você, quantas Peninas tem na nossa vida que tem nos afrontado no dia a dia? E muitas das vezes nós cansamos, nós queremos desanimar, nós queremos parar. Mas se eu e você nos chegarmos como Ana e fazer uma oração sincera, uma oração que vai agradar, vai tocar o coração do Senhor Deus. Eu tenho certeza que Deus do alto dos céus, quando olhou para Ana e viu Ana daquela forma, meu Deus, quero falar para você. Deus, Ele se levanta do seu trono para olhar por mim e por você. E não importa a dificuldade que nós tenhamos passando, tá? Eu quero dizer para você que Deus, Ele olha para mim e para você com amor e com carinho. Mas nós temos que se achegar com uma oração sincera. Com uma oração para surgir efeito. Uma oração que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E a palavra do Senhor fala que Ana, então, cumpre o seu voto. Olha só, Ana cumpriu o seu voto. Que agora a Ana já não estava mais com o seu coração ali triste, amargurado, né? Com o coração dilacerado. Ana agora estava com o coração alegre, com o coração feliz. O Senhor cumpriu a sua promessa. Ela foi abençoada, né, pelo sacerdote para que ela pudesse alcançar a sua bênção. E Deus usou o sacerdote para abençoar a vida dela. Inclusive, aos olhos do sacerdote, a amargura de alma da Ana, que Ana quase não falava, ela só movimentava os seus lábios, que ela nem força tinha mais para falar com Deus, que ele achou que ela estava embriagada. Chega um momento na palavra de Deus que você lê no texto de Samuel, que 1 Samuel capítulo 1, que ele fala, até quando você vai ficar embriagada aí no altar aí, né? Até quando? E ela fala, não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher de alma amargurada, uma mulher que tem desejo, que tem sonhos, uma mulher que está aqui pedindo a Deus que Ele venha conceder o desejo do meu coração. E então o sacerdote Eli, né, um sacerdote do templo, um homem de Deus que estava ali, abençoou a vida dela, para que ela então, que Deus viesse conceder o desejo do coração dela. Qual é o desejo do seu coração? Qual é o seu pedido? Quantas vezes você tem se achegado diante de Deus com um coração contrito, amargurado? Ou você tem chegado diante de Deus apenas com palavras? Com palavras, com palavras. Palavras, muitas das vezes, a gente é aquela oração que você ora, ora, ora e não sai dali. Né? Mas quando você se achega diante de Deus, com fé, com o coração voltado para Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele ouve. E muitas das vezes Deus não entrega a nossa bênção na hora. Deus, Ele entrega no tempo certo, na hora certa. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que, da minha vida, eu gosto de falar de mim, né? Uns anos atrás aí, vamos botar uns 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás aí, né? Aí, quando eu ainda tinha meus 20 anos, né? Isso faz pouco tempo. A linha do tempo faz só uns 10 anos, né? Então, eu queria muito gravar um CD. Queria muito gravar um CD, queria muito louvar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. E eu quero dizer para você que assim, sim, Deus, ele concedeu. Deus já tinha falado que eu gravaria esse CD, que Deus me levaria para muitos lugares, que Deus me usaria com poder e autoridade. Mas eu quero dizer para você,
Quando nós atropelamos o tempo de Deus, eu quero dizer para você que aquilo que era para dar certo, quando nós colocamos as nossas mãozinhas humanas, tudo dá errado. Vou mostrar para você aqui. Missionário Marcelo tá na live, né, missionário Marcelo? Deus abençoe. Ele é testemunha aí, ó, desse CD aqui. Gente, eu gravei esse CD aqui, tá? Deixa eu baixar aqui para você ver aqui, ó. Eu gravei esse CD aqui, tá? Em 2005, tá? Tá aqui, né? Ó, gravei esse CD aqui em 2005, tá? E quero dizer para você, quando a gente faz as coisas fora da direção de Deus, pela nossa vontade, queremos apressar a nossa vontade, vou falar para você, nós lascamos todinho, tá? Tá aqui para vocês verem, ó, esse é o encarte, tá? Não sei se dá para ver bem certinho, né? Aqui, tem minha carinha aí há 20 anos, novinha ainda, faz poucos dias. E eu quero dizer para você, eu fiz essa gravação, e eu quero falar para você, gente, aconteceram todos os impedimentos que poderiam acontecer na minha vida, tudo, tá? Tudo que você pudesse imaginar. Pela misericórdia do Senhor, eu consegui gravar esse CD, mas eu fiquei um mês sem falar, eu fiquei um mês sem voz. Eu quase fui parar embaixo de uma carreta, porque o inimigo tentou jogar o carro que eu estava dirigindo para baixo de uma carreta. No dia da gravação do meu CD, eu estava sem voz, eu não falava, tá? Passei uma luta muito grande no percurso de Porto Belo a Joinville. Gravei com o maestro Marcos Pinheiro, tá? Se um dia alguém quiser gravar um louvor, me chama aí que eu vou estar indicando vocês para ele. É um excelente homem de Deus e tem uma gravadora abençoada. E quero falar para você, eu orei ao Senhor, eu coloquei os meus joelhos no chão e pedi misericórdia do Senhor, porque eu queria que o Senhor concedesse o desejo do meu coração. E eu vou falar para você, Deus, ele não impede de nós vivermos os nossos sonhos. E muitas das vezes Deus permite nós vivermos o sonho naquele tempo, que muitas das vezes nós achamos que é o tempo certo e às vezes não é, tá? Porque Deus, ele não impede. Ele concede o desejo do nosso coração, sim, mas tem que ser no tempo dele. E eu quero falar para você, eu gravei esse CD, tá? Eu já era missionária, consagrada, fazia a obra de Deus com muito amor, muito carinho. E quero dizer para você, meu erro foi querer atropelar o tempo de Deus, tá? Meu erro foi querer atropelar o tempo de Deus. E aí eu falo para você, eu gravei esse CD, eu cumpri a minha agenda que eu tinha para cumprir, tá? E depois disso, eu acabei saindo da presença do Senhor. Então eu falo para você, não vamos atropelar as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Vamos orar, pedir discernimento ao Senhor, pedir entendimento, pedir para que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas, né, através da oração, as bênçãos sobre nós, mas colocando tudo no tempo do Senhor, no tempo dele, para que ele venha agir nas nossas vidas de maneira eficaz, tá? Uma oração sincera, um coração contrito diante dele, usar a nossa fé e dizer, Senhor, faça a sua vontade no seu tempo. Então espere no Senhor, espere no Senhor. Ana é um exemplo de fé e perseverança, tá? Confiança na providência de Deus, né? Confiança na presença de Deus. É verdade, missionário Marcelo ali, ó, eu tive o privilégio, peguei o lançamento desse CD pela misericórdia de Deus. É verdade, missionário Marcelo tá aí, é testemunha, né, missionário Marcelo, pela misericórdia de Deus, por vários motivos, né, missionário Marcelo? Mas vou falar para vocês, o fato de querer fazer as coisas fora do tempo de Deus, nos leva muitas das vezes a pagar um preço muito alto, a sofrer, a padecer, a passar por vales, tá? E vales de sombra da morte. E eu quero falar para você hoje, a nossa palavra nem era sobre isso, mas Deus, ele tem os seus projetos, né? As suas formas de falar. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei o que você colocou diante de Deus, talvez como você se chegou diante de Deus. Mas eu quero falar para você hoje aqui. Quando você pedir algo para Deus, espere no tempo de Deus. Ana teve perseverança. Tudo que Ana passou na sua vida, tá? Sendo perseguida, afrontada, sendo ali, meu Deus, talvez humilhada,
tá? Humilhada por Penina. Eu quero falar para você que por mais que você tenha passado humilhação, frustrações, não desista de orar, de falar com Deus. Não desista dos teus sonhos, da tua vida, dos teus projetos. Não desista. Persevere, mas espere que esse sonho venha se concretizar no tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Tá? Quero dizer para você que eu vou trazer qualquer dia desse aí, missionário Marcelo, para fazer uma live com a gente, homem de Deus abençoado. Missionário Marcelo, nós estamos orando pela sua vida, para Deus levantar mantenedores aí para você fazer sua cirurgia, você e sua esposa, tá? Vou estar falando sobre isso no final. Pessoal, então que a sua fé, o seu coração esteja voltado para Deus. E Deus foi tão maravilhoso com Ana, que Ana entregou o voto que ela fez com Deus no altar do Senhor, foi lá levar o Samuel. Samuelzinho desmamou, então agora Samuelzinho no bracinho, bora lá Samuelzinho, que agora você é promessa de Deus, você foi pedido concedido e agora eu vou levar você diante do altar do Senhor. E lá Ana foi novamente no templo de Siló, chegou ao sacerdote Eli e entregou ali o seu voto que ela fez. E Deus foi tão maravilhoso com Ana, que Ana agora teve uma bênção especial na sua vida, que a Bíblia nos relata em 1 Samuel 2, 21, que fala que Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Então, no total, quantos filhos Ana teve? 5 filhos. Deus abençoou ela com 5 frutos. Na verdade, foram 6 com Samuel, né? Mas Samuel não estava junto dela. Samuel, ela entregou diante do altar do Senhor. Então, entregue você o seu voto que você fez. Se você prometeu ajudar alguém, se levantar e ajudar e abençoar a vida de alguém, não deixe de cumprir o seu voto. Não deixe de cumprir o seu voto, tá? E Ana ainda, para que você saiba, Ana foi mãe de um dos profetas mais importantes de Israel no Antigo Testamento, que foi o profeta Samuel. Olha o privilégio que Deus deu ainda para Ana. Além de Deus abençoar ela com Samuel, ela entregou Samuel para que Samuel fizesse a vontade de Deus, e Samuel foi um dos profetas mais importantes de Israel. Tá? Olha só a importância do seu voto, a importância de você cumprir com aquilo que você colocou diante do altar do Senhor, tá? Então a oração, ela nos mostra a conexão com o Pai, um poder maior de Deus sobre as nossas vidas. Até Jesus orou, gente, Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus falou com Deus, tá? Jesus, ele orou também pelos seus discípulos. João 17, Jesus orou por si mesmo. João 17, 8 e 9, Jesus ora pelos seus discípulos. E João 17, 20, Jesus ora pelos crentes. Jesus ora não só por eles, mas por todos, né? Aqueles que creem no Senhor. Então, para você ver que não é só eu e você, Jesus também, como sendo filho de Deus, orou. Então é isso que eu falo para você. Olha a importância da oração. A oração muda tudo. A oração muda. A oração, ela tem um efeito extraordinário. A oração é munição para você vencer os desafios, para você vencer o mundo espiritual. Sem oração, não tem como vencer o mundo espiritual, porque já diz mundo espiritual, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, tá? Então eu digo para você, ore, busque ao Senhor, se coloque na presença de Deus. Mais uma vez eu trago para você, ore fervorosamente. Ore fervorosamente, busque diante do Senhor, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra do Senhor. Jesus está voltando, e se eu e você não estivermos preparados na oração, na busca pela verdade, pelo caminho que é Jesus, nós vamos ficar. E quando eu falo nós, eu me incluo, porque se eu também não estiver orando, buscando, colocando a minha vida em retidão diante do Senhor, Jesus vem e eu fico, né? Então, que você faça a sua oração, peça ao Espírito Santo para ele te abençoar, para ele te ensinar. Tiago nos traz que se eu e você tivermos falta de sabedoria, peça que o Senhor te dá. Se não me falha a memória, é Tiago 1,5. Até vou conferir aqui, que eu gosto de conferir, né? Tiago 1,5, ele fala, se eu e você tiver falta de sabedoria, peça que o Senhor te dá. Peça que ele vai te dar.
Ao invés, talvez vai ficar aqui, ó, Tiago 1:5. Se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Porém, peça com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida, ele traz aqui para mim que é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, se você pede com fé, não duvida, peça sabedoria para Deus, para você orar. Peça para Deus, você não precisa fazer uma oração, né? Aquela oração, Senhor, majestoso, magnífico, soberaníssimo. Não, faça a sua oração sincera. Assim como você está falando comigo e eu estou falando com você, chegue diante de Deus e fale com o Senhor. Não é fácil, irmão Alessandro, passar pelo vale, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas tem que se apegar com Deus, tem que crer no Senhor. E se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai te dar. Fala, Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a falar contigo, me ensina, Espírito Santo, a expressar ao Senhor Jesus com o meu coração contrito, quebrantado, as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai conceder o teu pedido, assim como Ele concedeu o pedido de Ana, Deus concede na minha e na tua vida. E mais um detalhe, faça tudo no tempo do Senhor. E se fizer voto, cumpra. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento. Estaremos orando, intercedendo por vidas, que o Senhor venha poderosamente. Você que quer oração por alguém aí, mande o nome dessa pessoa aí, que nós vamos estar orando na madrugada, vamos estar orando no monte, nós vamos estar intercedendo. Ó, tem uma listinha de nome aqui que já foi passado aqui pela live, tá? E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pessoal, antes de eu finalizar aqui, quero pedir orações específicas aqui a vocês, em suas orações, pela vida do missionário Marcelo e da esposa dele, a missionária Dete. Todos os dois estão com um problema muito sério de saúde, estão precisando fazer cirurgia, né? A cirurgia dele, eu acho que sai em torno de 4 a 5 mil. A cirurgia da esposa, no valor total, para fazer essa cirurgia, custa uns 10 mil reais. Não é fácil, gente. Não é fácil, a gente sabe, né? Mas nós vamos estar orando aqui, determinando a bênção sobre a vida do missionário Marcelo e da missionária Dete, para que Deus levante mantenedores, que venha abençoar a vida deles, né? Com um valor, que venha abençoar, que seja para abençoar realmente a vida deles, né? Para eles não precisarem vender o que eles têm dentro de casa, para, né, ele vendeu toda a aparelhagem praticamente de som que Deus, que ele tinha para trabalhar, para fazer a obra de Deus, ele está vendendo, né? Eu tô falando isso aqui até para que, se você que queira ajudar, você que queira abençoar a vida dele, fale comigo, chame no particular, tá? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida poderosamente. Eu vou anotar aqui o nome da irmã Orlando e Antônia. Vamos orar por Orlando e Antônia, né? Em nome de Jesus. Então, vamos orar poderosamente. Te convido a você estar nesse domingo de Santa Ceia do Senhor. Estaremos no domingo, na parte da manhã, com os obreiros em consagração na igreja, nos consagrando, nos preparando para a noite fazer a celebração do corpo e do sangue de Jesus. E eu te convido a participar nesta noite de domingo, às 19 horas, na rua Expedicionário Fidelis Stinger, no número 676, Fundos, lá no bairro Centenário. Você vai chegar na rua, você não vai ver a placa da igreja, você não vai ver a igreja, mas você vai no número 676, você vai ver que na lateral tem uma entrada, embaixo tem umas kitnet, a igreja é em cima, tá? Nós estamos ali até a segunda ordem do Senhor, estamos ali, você vai ver a placa da igreja no segundo piso, nós estaremos ali juntamente com os obreiros, com nossos braços abertos, esperando você, te recepcionar com amor e carinho, para Deus abençoar a sua vida. Esteve conosco ontem também o irmão Maicon, que Deus abençoe sua vida, irmão Maicon, bom trabalho para você onde você estiver. Semana passada teve a irmã Débora, né, e somos gratos pela vida de vocês, que Deus abençoe poderosamente. E você é nosso convidado.
né, a ir lá nos visitar, né, comparecer com a gente, compartilhar e desfrutar do amor de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, nesse domingo, celebração do corpo e do sangue de Jesus, você é nosso convidado, no horário das 19 horas, na rua Expedicionário Fidelis Sting, no número 676, bairro Centenário. Você vai estar lá. Se você não conseguir achar, manda um WhatsApp ali que a gente vai estar entrando em contato e te direcionando, tá, a igreja, certo? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. No YouTube, daqui a pouquinho, essa live fica salva lá, @ministrações da palavra. A irmã Adna já colocou aqui, ó, e nós vamos... deixa eu ver se eu consigo aqui, vou fixar aqui para você o endereço da igreja e o endereço do YouTube, onde fica salvo ali essa live do início até o fim, tá? Então, você queira assistir, você queira ouvir no decorrer do dia, à tarde ou à noite, queira ouvir novamente a palavra de Deus, vai lá no YouTube que tem essa palavra e tem a pregação de outros missionários que já passaram aqui com a gente, e logo nós vamos ter aqui gravado o missionário Marcelo trazendo uma palavra para mim e para você. E vou falar para você, hein, com todo respeito, que ele sabe. É um pretinho que eu amo, tá? É um pretinho que eu amo no meu coração. Ô pretinho abençoado, hein? Jesus usa esse pretinho, ó, na bênção, tá? E não é palavra preconceituosa, que ele sabe que eu amo a vida dele muito, muito, muito mesmo. Tá bom, pessoal? Gente, vamos orar e agradecer a Jesus. Senhor, obrigado, meu Pai, pela tua presença nessa live, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, a todos que estão aqui, Senhor, presentes. Obrigado pela tua palavra, Senhor, uma palavra de fé, de esperança, de perseverança, Pai. Uma palavra que nos traz aqui, Senhor, para que nós venhamos orar, perseverar, buscar e esperar no seu tempo, que o Senhor vai entregar em nossas vidas os nossos sonhos, os nossos projetos, e que todo voto, Pai, que nós fizermos, que nós venhamos ser fiel em cumprir os nossos votos diante da sua presença, Pai. Senhor, alcança a vida de todos que estão nessa live, Pai, aqui todos, Pai. Eu não vou citar o nome, mas aqui alguns apenas, ó Pai, a vida da avó Maria, a vida do Gabi. Senhor, toma a vida, Senhor, da irmã Moacir, da irmã Marta, do Maicon, a vida da Débora, da irmã Jéssica, da irmã Milena, do irmão Alessandro, da irmã Adna, da Fran, que entrou, Senhor, também agora, dá a bênção sobre a vida dela. Derrama a tua bênção sobre a Andressa, sobre a vida do pai e da mãe dela, o seu Orlando e a dona Antônia, Pai. Alcança a vida desse casal, que o Senhor venha trazer sobre eles, Pai, ali um momento de paz, de alegria, Senhor, que haja entre eles paz, alegria, saúde, que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Pai, a vida do missionário Marcelo e da missionária Dete, Pai, abre as portas, levanta, Pai, pessoas com condições financeiras para abençoar a vida desse casal que faz a tua obra com amor, que faz a tua obra com carinho, ó Pai, que não vê dificuldades em nada, Pai. Teu filho que já ajudou muita gente, Pai, levanta pessoas para abençoar a vida dele, abençoa a vida do pastor Parker também, Senhor, que está lá, Senhor Jesus, do outro lado, Senhor, nos abençoando com a sua presença, que o Senhor abençoe a vida dele, a família dele, o ministério, venha abençoar poderosamente, ó Pai, a vida de todos que aqui estão, ó Pai, aquele, Senhor, que eu não citei o nome, mas que o Senhor venha abençoar, Senhor, por igual, ó Pai, dai-nos, Senhor, uma sexta-feira de bênção, de vitória, Pai, e que o Senhor venha ouvir a nossa oração, Pai, a oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um espírito quebrantado, Pai, uma oração sincera, Pai, que chegue diante do teu altar para alegrar o teu coração, ó Pai, e formosear a sua face, Senhor. Abençoa os hospitais, abençoa os orfanatos, os lares de idosos, venha abençoar, Senhor Jesus, também as prisões, que o Senhor venha enviar pessoas, Pai, para que a tua palavra, Senhor, alcance essas vidas sejam, ó Pai, suas almas sendo libertas, Pai, de uma vida de tráfico, de droga, de roubo, Senhor, de uma vida, Senhor, que muitas vezes, Pai, nós sabemos que são vidas escravizadas pelo inimigo, ó Pai, mas que o Senhor venha abençoar, levantar homens e mulheres de Deus para levar a tua palavra e a salvação a essas vidas, Pai. Senhor, nós abençoamos a todos, ó Pai, e derramamos as bênçãos, Pai, sem medidas, Pai, sobre a vida de cada um que aqui entrou, que vai
entrar assistindo mais tarde, ó Pai, e nós declaramos a vitória, declaramos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sua água já foi orada e ungida desde o começo, tá? Você que pegou no final, que pegou seu copo com água, que o Senhor abençoe essa água, essa coca, esse suco, esse alimento. Talvez você acabou de sentar agora, mas nós abençoamos, consagramos que você, ao ingerir esse alimento, essa água, esse suco, esse líquido, que você venha ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus que há, abençoando esse alimento ou essa bebida, em nome de Jesus. Amém? Pegue seu copo com água, se você já tomou ou ainda vai tomar, vamos tomar juntos? Em nome de Jesus. Você é meu convidado, então, para estar neste domingo no culto de família e celebração do corpo e do sangue de Jesus, às 19 horas, na rua Expedicionário Fidelis Sting, número 676, Fundos, bairro Centenário, Jaraguá do Sul. Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem live, missionária. Amanhã, sábado, tem live. Domingo tem live. Sábado e domingo tem live, sim. E nós estaremos aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até amanhã e que Deus abençoe. Um beijo no coração e até amanhã em nome de Jesus.